Olá, Deus abençoe vocês. Eu espero que esteja tudo bem contigo e com a tua família. Então, estou aqui de volta. Vamos fazer uma breve reflexão. Você que é novo aqui, bem-vindo. Na playlist do canal tu encontra as páginas com assunto diverso, tá? Eu coloco sempre aqui na descrição o link de como você chegar na playlist. Muito bem, vocês viram aí o título, né? Sou exigente com alimentação. A família aqui reunida, eu amo quando a família está reunida, estavam conversando e eu procuro assim sempre me policiar, meu esposo está sempre me, me aconselhando, né? Porque eu falo muito, gente, quando eu começo a falar é assim, tá? Olha, a família vem aqui, deixa a família conversar. Muito bem, então ontem foi o dia que eu fechei a boca, fiquei só feliz ouvindo o que estavam conversando. Ontem começaram a falar de aniversário e depois entrou no assunto de comida e uma das minhas noras falando que o irmão levou os pais, né? Eles foram, né? Minha nora foi também para um restaurante, né, e pagaram caríssimo e não gostaram da comida ali, né? Não estava à altura por tanto que pagaram, né? Aí foi quando a outra, minha nora, né, eu amo demais minhas noras, viu? Aí ela falou assim, eu sou muito exigente com a alimentação. E ali elas começaram a falar e minha mente voltou para o passado, quando eu ensinava as crianças. O lugar que eu sempre estudei a lição é justamente esse local que eu estou aqui na minha casa, né? Eu dava aula no domingo, né, na escola bíblica, e na segunda-feira logo eu pegava a revista, né, da lição do próximo domingo. Cada revista eram 13 lições, ou seja, eram 3 meses que a gente dava aquela revista. Então eu fazia uma leitura daquela aula, né? E durante a semana ia mastigando e o Senhor ia me orientando, me ensinando, o Espírito Santo ia lembrando passagens. Então, a estratégia que eu ia usar, como fazer aquela aula, fazia a introdução, o desenvolvimento, o fechamento, a atividade, né? Muito bem. E, gente, eu sempre a palavra que vem é só confrontada. O Senhor eu preparava a aula assim, né? E o Senhor me trazia assim, me fazia meditar. Você pratica o que você está ensinando? Gente, isso é muito sério. É muito sério. Eu lembrei de uma passagem que foi o apóstolo Pedro que falou, tá? Em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui para vocês. Os apóstolos, né, e os demais estavam evangelizando, ganhando pessoas para Jesus, as pessoas estavam sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, mas alguns estavam exigindo que eles deveriam praticar o que a lei mandava, fazer a circuncisão. Mas ali, com a graça, não havia mais, aconteceu uma nova aliança, não havia mais a necessidade de ser feita a circuncisão. Aí o apóstolo Pedro falou para eles: por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Aí a gente vai lembrando, né? Aí o Senhor me lembrou aqui a passagem que está em Coríntios. O apóstolo Paulo estava ensinando a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor. E ele fala aqui, é apenas um versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não podemos estar examinando a vida do outro, investigando, acusando, julgando. Você tem que se examinar a si mesmo. Ele disse aqui: e assim coma do pão
e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Aqui foi com relação à ceia do Senhor, que as pessoas estavam fazendo de qualquer maneira, era como que fosse uma ceia comum, né? Ali era apenas um memorial, né? Mas não estou falando aqui, porque se for falar sobre a celebração da ceia, o assunto inclusive eu tenho aqui no canal. Mas vamos continuar. E eu lembrei de outra passagem. Jesus Cristo aqui, em Mateus 7,12, ele estava falando acerca da eficácia da oração, não é? E o versículo 11 e o 12, né, diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que las pedirem. Ele mostrando que a gente precisa pedir e não desanimar, e pedir crendo, né? E ele diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você pede o que é bom, mas não faz o que é bom. Isso vai agradar ao Senhor? Será que o Senhor vai querer responder a tua oração, aquilo que você está pedindo? Não. Ele está dizendo aqui: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós a ele. Né? Tem outra passagem aqui para a gente meditar. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? É em Eclesiastes a passagem, né? Então, é aquele que conhece 100% a palavra, mas que não pratica nem 10%. Foi o que o Senhor Jesus, ele falou. Jesus estava falando às multidões e ele censura os escribas e os fariseus. Vejamos aqui. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, eles exigiam do povo, mas eles não moviam um dedo para o fazer. Né? Eles falavam o que era certo, mas as multidões viam o que eles falavam e não praticavam. Eu lembrei agora, é outra passagem que tem aqui, que foi exatamente no final do Sermão do Monte, que ele, olha só, veja bem, é o final do discurso, tá? Ele fala, a última passagem, palavra que ele fala é sobre os dois fundamentos, a casa que foi edificada na areia e a casa que foi edificada na rocha, né? Ele disse, ó, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, que não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aquele povo, aquela multidão, por onde Jesus passava, tudo que ele ensinava, o povo via que ele ensinava e ele praticava, justamente pelas obras que Jesus operava, né? Jesus fez maravilhas aqui. Então, graças a Deus por essa reflexão, né? Um assunto que não tinha
tinha nada a ver, mas que me fez voltar quando ensinava e quando o Senhor me colocava assim, olha, você está pondo em prática o que você está ensinando aquelas crianças? Aleluia. As crianças são de Jesus, né? Aleluia. O reino de Deus pertence às crianças. Jesus Cristo disse, quem não se fizer como criança não entrará no reino dos céus. Não é voltar a ser pequenininha de jeito nenhum, não. É exatamente aquelas coisas de não ter malícia, né? Perdoa. É isso. Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus por essa reflexão.